Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula, modalizar é preciso? É uma pergunta para vocês, hein? A professora Silene está aqui ao lado, vamos ao tema da aula. Olha só, o objetivo da aula é entender a existência de modalizadores e que estes auxiliam na construção do ponto de vista do locutor, escritor, nos diversos gêneros textuais. Então vamos lá, professora Silene. Olá. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes do 8º ano, professores, professoras, todos que nos acompanham. Exatamente, nós estamos aí numa sequência de atividades argumentativas e hoje vamos rever a situação dos modalizadores. E aproveitando aí sobre a questão dos textos argumentativos, já tem uma pergunta e eu quero saber de vocês. Qual é a finalidade do gênero textual artigo de opinião? 1 minuto para vocês enviarem as respostas. Então, voltando aqui, ó, com a participação dos alunos, vamos lá, qual que é a finalidade, né, do artigo de opinião? O aluno Felipe, da Pro Renata, dizendo apresentar sua opinião. A aluna Tayane, dizendo apresentar um ponto de vista. A aluna Sabrina, dizendo um texto onde você dá a sua opinião mais pessoal. A aluna Camille, dizendo expor sua opinião para persuadir o leitor. Eu gostei dessa, muito bom, hein? A aluna Gabriela, expressar uma opinião através de um texto. O aluno Rafael, dizendo um texto para expor sua opinião. O Gabriel também dizendo expressar opinião. Ele está ainda na aula de inglês, express your opinion. Muito bem. Larissa, para defender uma opinião, uma tese. O Vitor também apresentar um ponto de vista. Então, todos eles trazendo respostas aí que eu acho que estão dentro do que a gente espera, né? Muito bem, exatamente. O artigo de opinião já diz o texto, né? Traz a opinião de alguém. Mas lembra que nós mencionamos, não basta só trazer a opinião, tem um embasamento. Ele procura comprovar, evidenciar o que você está falando no texto. Então, é praticamente essa parte que vocês colocaram. Coloca o seu ponto de vista, mas defende de uma maneira clara e objetiva e leva para uma situação lógica. E assim, pensando nessa parte de situação lógica, nós temos que usar os modalizadores, que são essas palavras, que são os verbos, advérbios, adjetivos, que vão dar no seu texto a ideia do que você quer passar. Porque você pode passar a ideia de que você está em dúvida sobre alguma coisa, ou que você tem certeza, dar também a situação de uma possibilidade. Então, nós temos até os modalizadores, e tem até um nome específico para cada um deles. Nós temos os asseverativos, vocês não precisam decorar esse nome, mas precisam só lembrar que ele traz certeza sobre uma afirmação, por exemplo. Eu digo com certeza, sem dúvida, lógico, então eu estou afirmando uma situação. E essa afirmação, às vezes, pode ser do modo negativo. Não acredito, não. Então, essa afirmação, ela tem um embasamento e logo na sequência vem uma explicação. E também temos aqueles modalizadores que dão a ideia de uma dúvida ali, será? Quase. Então, tem esses modalizadores e nós temos os modalizadores também no sentido mais apreciativo, ou nós falamos que são afetivos, aquele que dá a ideia assim, olha, que procura levar a pessoa lá para o campo mais emocional, fala, olha, sinceramente, possivelmente. Então, ele usa mais os advérbios e com um jeitinho ali que procura levar a pessoa no sentido afetivo. Então, nós falamos que são os apreciativos. E nós temos aí no caderno do aluno, na página 27, uma atividade, um texto é longo, gente. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. O texto é longo. Eu cortei algumas partes para facilitar. Mas precisa de muita atenção, porque as atividades são sobre esse texto. Então, vou colocar aí na tela, tá?
Então, aí na tela para vocês. Agora, nós iremos ler esse artigo de opinião. Então, vamos lá, a leitura do texto. Leia o artigo de opinião e responde ao que se pede. Ainda sabemos o que realmente é real em meio a tanta desinformação? Tá, o texto do escritor da USP. Vamos lá, um pesquisador da USP. Como as redes sociais, repletas de notícias falsas, tem sido cada vez mais difícil decifrar o que é realmente real em meio ao volume de mensagens que recebemos diariamente. Não à toa, em maio, uma pesquisa da Havas identificou que cerca de 73% dos brasileiros acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Mais recentemente, um estudo do American Journal of Medicine and Health, olha meu inglês, que lindo, né? Apontou que as informações falsas, como as de uso de supostas medicações caseiras contra a Covid-19, por exemplo, foram diretamente responsáveis pela morte de 800 pessoas, além de 5.800 hospitalizações. Segunda parte. Então, eu cortei um trechinho do artigo aí do caderno, continuando. Referência no uso do deepfake para vídeos de humor e entretenimento, o jornalista Bruno Sartori, em entrevista, reforça que a população precisa saber que essa inteligência existe da possibilidade de falsificar um vídeo de forma bastante realista. Sartori vai além. Uma fake news é uma notícia contada e a pessoa acredita. Imagine um vídeo falso da própria pessoa confessando um crime, dizendo uma coisa absurda. Se antes já era necessário desconfiar de notícias falsas, agora até os vídeos que vemos podem ter sido alterados artificialmente com o objetivo criminoso de desinformar. Porém, sejam textos ou vídeos forjados, quem ganha quando a desinformação viraliza? Quando falamos sobre fake news, é comum pensar na figura caricata daquele parente ou conhecido que espalha polêmicas nas redes. Porém, longe de serem simples obras do acaso ou tão somente espontâneas, por trás de cada fake news existem interesses diversos de grupos de indivíduos para impor suas ideias e narrativas à sociedade. Nessa linha, o escritor Juliano Dainpoli dá o nome de Os Engenheiros do Caos à sua obra sobre as fake news. As teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e até influenciar eleições. Muito além do tio do Zap, se configura uma engenharia que forja padrões para simular, inclusive, uma estética com memes bombásticos e artes supostamente amadoras, levando à desinformação para potenciais vítimas que se tornam propagadas das redes ou da rede de ódio. A última parte. Assim, nem encarar os avanços tecnológicos como utopia, nem os criminalizar, mas encarar cientificamente e democraticamente o desafio de se combater interesses que dissolvem a realidade diariamente em benefício próprio. Até porque, mais perigoso do que acreditar em notícias falsas é chegar ao ponto de desacreditar da realidade sem mais saber o que é real. Então, nós temos esse texto muito longo que está no caderno e tem algumas questões sobre isso. Então, o primeiro ponto A. O texto é um artigo de opinião. Está falando aí sobre pessoas, sobre a questão da internet ser utilizada de uma maneira negativa. Mas, no final, ele defende ali que nem sempre é questão de ser negativo. Pode ser usado de maneira benéfica. Então, sobre esse texto aí, temos alguns pontos que nós vamos comentar.
uma pergunta para vocês, na verdade são duas na tela. Eu quero que vocês pensem aí sobre essa questão. Eu vou intercalar com o texto. Então, o exercício. Você consegue identificar a opinião do autor já no título do artigo de opinião? Se sim, escreva qual é a opinião ou justifique. A próxima questão. E sobre os modalizadores. O que são e qual a função deles nesse texto lido? Eu vou dar para vocês 2 minutos, porque o texto é um pouco longo, então eu vou deixar a questão na tela e o texto na sequência para vocês procurarem aí no título ou no contexto se tem um modalizador. Então, vamos lá. Vamos lá, voltando então com o nosso intervalo aí para as duas questões, né? Olha só, temos a resposta aqui do aluno Gleison, né, dizendo que não é possível saber a opinião do autor já no título, e os elementos aí modalizadores são elementos que atuam como indicadores de argumentação. Tem aluno pegando cola das respostas dos professores, a gente vai pular isso aí, porque não vale, né, pegar a cola do caderno do professor, a resposta está idêntica. Então, vamos tentar fazer aí, observando o texto. O aluno Lucas dizendo, sim, que a internet tem caminhos bons e ruins, então ela diz que consegue, né? E aí a segunda parte é só um comentário. O aluno Fernando dizendo que a opinião se trata de games, né? Dizendo qual é o assunto, mas ele não respondeu se ele consegue pegar pelo título. Vamos ver se mais alguém consegue aqui. O aluno Fabrício dizendo sim, porque o título já é uma opinião e uma pergunta junto. Ele acha que já consegue pelo título. Vamos lá. Okay. Aluno Ian Pereira dizendo que sim também, né? Aluno, deixa eu ver o que mais aqui. Mais umzinho. Aluna Larissa dizendo sim, o título já é uma pergunta. Então, vamos ver, professora. O que você disse? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, retomando. O texto está no caderno, na página 27. Normalmente, então, só para facilitar, eu busco utilizar o texto que está no caderno, dou preferência para isso, porque é essa atividade que os alunos estão fazendo e a maioria recebe um caderno e fazem através dessa atividade. Então, quando possível, eu utilizo um texto sobre o mesmo contexto, né, menor, um texto mais fluido, mas nesse contexto aqui eu preferi utilizar porque depois assim também facilita também do aluno conseguir responder em casa, tirar as dúvidas com o professor de algo que já tem em mãos, tudo bem? Então facilita nesse contexto. E eu fiz a leitura com todo carinho, procurei manter a calma, ler de maneira, né, para você conseguir entender, aluno, porque assim, se o aluno está com material, você precisa acompanhar e utilizar esse material, tudo bem?
Não perdoe o inglês, eu sou professora de outro idioma, mas eu fiz o meu melhor. Se não posso agradar a todos, tudo bem, né? O importante é que eu faça o melhor. Então, sobre a questão, aí vamos lá, respostas ou as possíveis respostas, porque está perguntando aí se você conseguiu. Então, quer dizer que você não é obrigado ou conseguiria atingir a resposta. Então, na tela aí para vocês. Então, sobre a primeira questão. O título não deixa fácil para entender se ele está afirmando. Então, embora o autor sinalize no título qual a intenção dele, que ele queria levar a discussão, falar sobre aquilo, não fica exatamente clara ali a nossa intenção. Mas eu vou comentar, depois eu volto no título e vamos falar sobre isso. E sobre os modalizadores. Qual é a função ali? São modalizadores que estão utilizando para garantir, confirmar algo, dar uma ideia. Então, quais são os modalizadores ali? Os modalizadores que aparecem, eles têm mais a função ali de levar para o emocional em algum contexto. Então, são marcas apreciativas, né? Todo o texto já diz que é um artigo de opinião. Mas ali ele chama a atenção da construção do sentido. Eu vou voltar aqui ao título e fazer a leitura para falarmos sobre esse contexto. Então, vamos lá. Ainda sabemos o que é real em meio a tanta desinformação? Então, é uma indagação, tem uma pergunta. Poderia ser uma afirmação. E na fala, os modalizadores ficam muito mais fáceis de evidenciar, porque o tom, o ritmo, a maneira como a pessoa fala, você consegue perceber ali o que a pessoa quer passar, qual é a ideia dela naquele momento. Então, nesse contexto aí, está fazendo uma pergunta. E ainda sabemos, será? Então, não dá para saber se ele está afirmando ali categoricamente. Ele está fazendo um questionamento, levando você ali para o campo afetivo, no campo da dúvida nesse momento. Tudo bem? Então, vamos para as próximas questões. Vamos lá. Bom, então nós temos aí a próxima questão. Vou colocar no texto para vocês. A C. Terceira questão. Recorte do texto, 2 trechos que expressam a opinião do autor e quais são as presenças de modalizadores, quais são as marcas que vocês conseguem encontrar ali. Que tipo de modalizador no sentido que eu quero que vocês reconheçam? Se está dando a ideia de dúvida, se tem um verbo ali que dá a ideia que uma possibilidade, uma certeza. Também pode ser um adjetivo. Aquilo ali mudou o contexto, então você consegue. Lembra que eu falei que nesse primeiro momento, não se preocupe se a palavra é asseverativo, quase asseverativo, mas aquela palavra ela dá a ideia de dúvida, ela dá uma ideia de certeza, ela modifica o sentido. Então, eu quero que você volte ao texto, eu vou colocar uma parte, e nesse trecho, se você consegue encontrar algum modalizador e qual a função dele, como que ele aparece ali, tá bom? Então, para vocês aí na tela. 1 minuto. Na verdade, 2.
Voltando então, com a participação dos alunos e dos professores. Olha só, a aluna Clévia dizendo, ainda está falando sobre a questão do não dá para identificar, né? Vamos uma resposta aqui da Pro Maria, dos alunos dela. Um trecho. A população precisa saber que essa inteligência existe, da possibilidade de se falsificar no vídeo de forma bastante realista. Segundo trecho, uma fake news é uma notícia contada e a pessoa acredita. Imagina um vídeo falso da própria pessoa confessando um crime, dizendo uma coisa absurda. Então, aí foram dois trechos que foram apresentados. O aluno Felipe dizendo meio complicado de se perceber, porque ele não consegue perceber a opinião na fala. Tivemos poucas aqui, mas muitos professores aí elogiando a sua aula, né? Muitos elogios aqui que devem ser falados para você. Ok, então assim, a gente procura fazer tudo, né, com muito carinho, muito Sim. amor para os nossos alunos e para os professores que estão acompanhando e realmente utilizar, valorizar o material que temos e é o que o aluno tem em mãos aí em casa neste momento, tá? Então vamos lá. Possivelmente, até como eu mencionei, até pelo título, ele deixa ali uma dúvida, mas nós não sabemos a intenção dele lá naquela parte do título, mas dá para saber assim, tentar entender o caminho que ele vai seguir. Então lembrando, se a pessoa estivesse falando, nós estivéssemos acompanhando, então, na oralidade, é muito mais fácil perceber, porque nós temos essas partes dos modalizadores que entram na questão da expressão facial, da expressão do corpo, né? Por exemplo, se eu sou... não adianta eu falar assim, nossa, eu fiquei contente com as respostas e fazer uma expressão, né? Não estou legal, então não combina. Agora, sim, eu estou bem, se eu falo realmente, olha, eu faço com amor isso, e fico assim, não combina, eu faço com amor sim, então é verdade. Então, dá para perceber pela questão facial. Então, vamos lá sobre a resposta aí desse modalizador nessa parte. Então, eu coloquei dois trechos. Essa parte aí, o primeiro que eu escolhi. Se antes era necessário desconfiar de notícias falsas, agora até os vídeos que vemos podem ter sido alterados artificialmente com o objetivo criminoso de desinformar. E aí passa até uma informação importante no texto, né? Que os vídeos são alterados com a inteligência artificial e tem um propósito. Ninguém passa uma desinformação, uma fake news só por passar. Ela tem um objetivo ali além, né? Está implícito. E sobre a próxima questão, eu escolhi um outro trecho aí também. Até porque mais perigoso do que acreditar em notícias falsas é chegar ao ponto de desacreditar da realidade sem mais saber o que é real. Infelizmente, às vezes estamos tão aí pensando nas informações, até que falou que criam memes, criam notícias, vídeos onde a pessoa falou uma coisa e em cima da voz, em cima daquela expressão, a pessoa cria um vídeo, uma voz alterada ali e muda o contexto. Então, você pode até acreditar de repente, que dentro de uma fala, a pessoa disse algo totalmente diferente porque foi alterado, e fica tão difícil de ver por conta dessa parte da inteligência artificial, que é o que está falando ali no texto. Então, esses dois trechinhos aí são partes importantes. Aí, de acordo com esses dois trechos aí, que tem a opinião dele, tem os modalizadores, até porque dá a ideia que vem alguma coisa a mais. E se antes, então, da ideia de dúvida, tá? Nós temos essas duas partes dos modalizadores. E a última questão que está no caderno de vocês. Vamos lá. Então, a última questão. Sobre esses dois trechinhos que eu escolhi. Eu falei que foi vocês, mas foi eu que escolhi. Dá para perceber aí o que eles agregam, como que funciona? Então, este eu vou dar só para vocês pensarem aí, será que agrega algo no texto? Que efeito que essas expressões que eu escolhi lá, eles dão ali no texto? Eles dão a ideia de possibilidade, de dúvida, uma certeza, está afirmando algo ou não? Então, alguém comentou alguma coisa, Mauro? Eles estão ainda elogiando, agora que acho que eles vão começar a mandar a questão dos modalizadores, né? Tá, eu vou colocar então, adiantar um pouquinho aí para vocês já observando, né? Então vamos lá. Eu deixei então para vocês até com cores diferentes para chamar a atenção e vocês pensarem aí nesse contexto. Então, no primeiro trecho, nós temos a expressão modalizadora, era necessário desconfiar. Embora tenha um sentido aí de certeza, o era dá a ideia de, talvez, poderia ser utilizado
é necessário. Se eu coloco o é necessário, o verbo aí dá a ideia de certeza mesmo, tem uma afirmação. Esse era, ele quis passar uma certeza, mas está dúbio, tá? E já no verbo podem dá a ideia de possibilidade. E aí no segundo trecho aí nós vimos que temos alguns adjetivos, alguns advérbios, e principalmente eu coloquei aí cientificamente, quando ele busca na última parte levar para o lado emocional, para o lado apreciativo, afetivo, porque o afetivo é algo que depende de cada um, vai da realidade, da sua história e do seu contexto. E a subjetividade, né? É muito subjetivo, né? Eu achar que o texto é bom, como as pessoas falamos outro dia sobre a piada, né? Eu achar engraçado é diferente, você pode não achar, mas eu achei engraçado, então vai da sua vivência, tá? Isso mesmo. Pessoal, nós vimos hoje na nossa aula, então nós fizemos a leitura desse texto que está no caderno de vocês, falamos então sobre esse texto, ainda sabemos o que é realmente, né? O que é real em meio a tanta desinformação. A aula acaba por aqui, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Desculpa não mandar os beijos para vocês, a aula hoje foi um pouco corrida. Até a próxima aula. Avalie a nossa aula. Tchau. Durante as aulas de matemática desse ano, nós trabalhamos razão e densidade demográfica. E dentro disso surgiu a ideia de quantos alunos caberiam numa sala de aula, no distanciamento social, o máximo de alunos que a gente conseguiria colocar. A primeira ideia de todo mundo é a ideia do quadrado, né? Só que você perde muita distância na diagonal do quadrado. E para otimizar isso, a gente foi usando outras formas geométricas, como pentágonos, né? Até chegar na forma do hexágono, que é a forma ideal. Por causa da ideia do hexágono ser um polígono inscritível dentro da circunferência e todos os lados serem iguais ao raio. A distância da Duda até qualquer uma das carteiras é sempre o raio, elas tendo o centro da circunferência. Eu aprendi muitas novas coisas, eu já percebia que a matemática estava em tudo. Consegui aprimorar um pouco mais. Foi muito diferente e muito legal aprender sobre e aplicar conhecimento nas nossas vidas, né? Então a disposição que maximiza o número de pessoas dentro de uma sala de aula ou de qualquer outro lugar seria um hexágono.